Olá pessoal, aqui é o professor Felipe de Matemática e hoje nós vamos resolver mais algumas questões referentes ao vestibular da UFRR de 2019. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, então vamos para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: considere a informação de uma concessionária de que 310 veículos passaram pela praça de pedágio em um intervalo de 5 horas e que o número de veículos dobrou a cada hora. É correto afirmar que a quantidade de veículos que passarão na quinta hora de observação é... Bom, pessoal, então aqui é uma questão até bem tranquila, né? Eles decidiram começar as coisas aqui bem tranquilamente, é aquela questão que você não pode errar, né? Então, como é que a gente resolve isso, né? Olha só, ele está dizendo que eu tenho um total, num intervalo de tempo, eu tenho 310 veículos passando pela praça de pedágio, né? No intervalo de 5 horas. Só que o que acontece? Você tem aqui uma informação interessante. A informação diz o seguinte, ó, que o número de veículos dobrou a cada hora, tá bom? Então, o número de veículos dobrou a cada hora. Pessoal, se o número de veículos dobrou a cada hora, qual é a quantidade de veículos que passaram na quinta hora? Bom, eu não sei nenhum dos horários, pessoal. Se você não sabe a quantidade de carros em nenhum dos horários, você usa uma variável. Você precisa usar uma variável para isso. Então é isso que a gente vai fazer. Você sabe quantos carros passaram na primeira, ou veículos passaram na primeira hora, na segunda hora? Não. O que eu sei é que existe um comportamento aí constante, né? Vai acontecer um comportamento que vai se repetir a cada hora. Então isso já te ajuda na questão. Apesar de você não saber quantos veículos passam na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, mas você percebe que tem um padrão, tem um comportamento no intervalo de cada hora de quantos carros irão ou veículos irão passar. Beleza? Então, olha só, pessoal, o que acontece? É fundamental aqui, o que é chave para essa questão? Bom, se você descobrir quantos veículos passaram na primeira hora, você vai conseguir, é como efeito dominó, você vai conseguir descobrir todos os outros horários. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, olha só, você sabe quantos veículos passaram no primeiro horário? Não. Então, eu vou chamar de X. X vai ser o quê? A quantidade de veículos, vou fazer aqui resumido, quantidade de veículos que passaram na, o quê? Na primeira hora, tá? Beleza. Então, olha só, X vai ser a quantidade de veículos que passaram na primeira hora. Qual é a quantidade de veículos que passaram na segunda hora? Lembra? Olha aqui a informação chave para essa questão. O número de veículos dobrou a cada hora. Então, se na primeira hora passou X veículos, na segunda hora, qual é o dobro de X? É 2X. Então, aqui, na segunda hora, vai passar 2X veículos. 2X é o quê? Quantidade de veículos que passaram na segunda hora. Beleza, show de bola. Eu sei quantos veículos passaram na terceira, na quarta? Não, mas eu sei que tem esse comportamento. Ou seja, pessoal, na terceira hora, o que vai acontecer? Esse número vai dobrar de novo. Qual é o dobro de 2x? Para você saber o dobro, basta você multiplicar por 2. Então, o dobro de 2x vai ser 4x, né? 2 vezes 2x, 4x. Isso corresponde ao quê? Quantidade de veículos que passaram na terceira hora. E assim, pessoal, você segue essa lógica, porque a questão te dá essa informação. Então, tem que usar isso. Aqui, então, na terceira hora, na quarta hora, qual é o dobro de 4x? Continua até a quinta hora. Foi no intervalo de 5 horas. Então, você tem que ver isso até 5 horas. Então, na quarta hora, o dobro de 4x é 8x. Beleza? Então, quantidade de veículos que passaram na quarta hora. E para finalizar, né, a gente tem a quantidade de veículos que passaram na última hora, na quinta hora, baseado, né, aqui desde a primeira hora, que eu não tinha. Se eu não sei o da primeira, consequentemente você vai usar as variáveis aí. Tudo em função da primeira hora, né? Porque tudo vai funcionar a partir da primeira hora, né? Então é tudo aqui em função da primeira. Beleza, então o dobro aqui de 8x, 8 vezes x vai ser 16x, né? E isso corresponde ao quê? Quantidade de veículos que passaram na quinta hora. Show de bola, pessoal. Depois que você analisar isso e perceber que esse é o padrão, é x, é y, não importa a variável. A letra só diz isso. Não sei qual é esse valor, quero descobrir. Então a gente vai fazer o quê? Bom, eu tenho esse comportamento aqui, certo? Primeira hora passa x, segunda 2x, 4x, 8x, 16x. Beleza. Isso eu fiz baseado aqui, você não pode esquecer isso. Baseado na informação de que o número de veículos dobra a cada hora, nesse intervalo aqui de 5 horas. Tá bom?
Muito bem, pessoal. Eu não sei quanto é isso, mas eu posso escrever uma equaçãozinha que vai deixar essas coisas muito mais simples agora. Porque a soma dessa quantidade de veículos aqui, conforme esse comportamento, esse padrão, tem que dar um total de quantos veículos? Ah, isso eu sei, ó. A questão me deu, 310. Então, ou seja, quantidade de veículos da primeira hora, mais a quantidade de veículos da segunda hora, mais a quantidade de veículos da terceira hora, mais a quantidade de veículos da quarta hora, mais a quantidade de veículos da quinta hora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vai dar quanto? É um total de quanto? 310 veículos. Pessoal, termos semelhantes, tudo em função de x. Acabou, né? O que você faz? Você soma todo mundo. X mais 2x, 3x. 3x mais 4x, 7x. 7x mais 8x, 15x. 15x mais 16x, 31x. Vai somar todo mundo aqui, né? Igual a 310. Certo? Opa, para isolar o x, esse 31 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, né? Você vai ficar com 310 sobre 31. E aí, simplificando isso aqui, né? Dividindo, na verdade, né? Qual o número que multiplicado por 31 tem que dar 310? Isso aí é óbvio, né? Tem que ser o 10, né? Vai ser 10. Ou seja, pessoal, aí o aluno vai e quer marcar, nem tem, ainda bem que não tem essas opções 10, né? Porque às vezes a banca ela quer sacanear, ela faz o quê? Coloca uma opção aqui lá para o x igual a 10, aí o aluno acha x e 10 igual a, beleza, aí vê a opção x igual a 10, marca x a 10, passa para a próxima. Cuidado, x é o quê? É a quantidade de veículos da primeira hora. Ele quer da quinta hora. A quinta hora, pessoal, vai ser 16 vezes a primeira, né? Ou seja, dobro, 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 dobro. A quinta hora vai ser 16 vezes a primeira. Portanto, na quinta hora eu vou ter o quê? Então eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Só para a gente pegar. Eu espero que você tenha entendido aqui. Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo, reveja mais novamente esse padrão que a gente constrói para fazer a equação. Então eu vou apagar aqui só para a gente finalizar aqui o nosso probleminha, né? Acho que você já até consegue ver aí o resultado final, né? Então o que acontece? X igual a 10, x é o quê? X igual a 10 corresponde à primeira hora. Ele quer o que corresponde à quinta hora. A quinta hora vai ser 16x. Então, se x é igual a 10, então 16 vezes 10 vai ser 160. Isso corresponde à quantidade de veículos na quinta hora. Que é exatamente o que a questão está pedindo, né? Ele quer a quantidade de veículos que passam na quinta hora. Então, portanto, né, logo, entretanto, tudo mais que você quiser, a minha quinta hora, a quantidade de veículos que vão passar vão ser 160 veículos, tá bom? É uma questão até bem simples aí para você não pode errar isso jamais. Portanto, o nosso gabarito terá que ser a letra E, né? Vai passar 160 veículos na quinta hora, certo? Então, vamos confirmar aqui esse gabarito? Gabarito, letra E, 160, beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Segunda questão, eu acho uma questão bem interessante porque é difícil, geralmente a gente não trabalha essa matriz de Vandermonde, né? Mas é uma matriz bem legal, bem interessante até. Diz o seguinte, considere a matriz de Vandermonde a seguir. Aqui é a matriz de Vandermonde, vamos já ver como é que ela se comporta. O conjunto solução para que o seu determinante seja nulo, ou seja, ele quer o determinante disso aqui, ele quer o determinante disso aqui igual a zero, pessoal. Ele quer que o determinante disso seja zero, né? Porque se ele quer ele nulo, né? Ele quer que esse aqui seja zero. Beleza? Vamos ver o que determina, né? Qual é a definição de uma matriz de Vandermonde? A matriz é uma matriz de Vandermonde quando todos os seus elementos são potências de bases, de elementos de bases, onde essas bases estão ou na segunda linha ou na segunda coluna. E que a partir disso a gente chama, né, ou essa linha ou essa segunda coluna de fila base, né? A gente chama ela de fila base porque é a segunda linha ou a segunda coluna que é base, que faz com que todos os outros elementos sejam potências dessa base. Ou seja, são todos os outros elementos, ou as colunas, né, ou as linhas, dependendo se essa fila base está na coluna ou está na linha, todos os demais elementos, a partir dessa segunda linha ou dessa segunda coluna, serão potências dessa base, tá bom? Desses elementos que estão na segunda linha ou na segunda coluna. Isso acontece aqui? Sim, acontece, né? Ó, se você prestar atenção, eu tenho K, 2, 3 e 4. Quando eu vou olhar para a terceira coluna, eu tenho K quadrado, 4, 9 e 16. 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado e 16 é 4 ao quadrado. Ou seja, está acontecendo aqui, né, a matriz de Vandermonde, né? Ou seja,
eu tenho aqui a minha coluna, que é a coluna base, e todas as demais colunas são potências dessa base aqui. Isso acontece até lá na terceira coluna, beleza? Olha só, vocês conseguem perceber isso? Eu tenho um K aqui é K ao cubo, eu tinha 2 aqui, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27, 4 ao cubo é 64. Olha que beleza, então o que está acontecendo aqui é exatamente esse comportamento da matriz de Vandermonde. Beleza? Então olha só, o conjunto solução para que seu determinante seja nulo é... Tá, é uma matriz de Vandermonde? É uma matriz de Vandermonde. Beleza, agora como é que eu calculo o determinante? Para você calcular o determinante de uma matriz de Vandermonde, você faz o seguinte, ó. O determinante vai ser o quê, pessoal? O determinante é o quê? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar sempre o último elemento, aí depende, né, se está na coluna ou se está na linha. Nesse caso aqui, a fila base, né, ou seja, os elementos que são base dessas potências aí, que vai gerar os outros elementos, é a segunda coluna, não é a segunda linha. Então você vai fazer o quê? Sempre... Você vai fazer todas as combinações, né, da diferença do de cima com o de baixo. Ou de baixo com o de cima, o de baixo com o de cima, o de baixo com o de cima. Ou seja, você vai caçar aqui todas as combinações em que a diferença, né, você tem a diferença do de baixo com o de cima, sempre nessa ordem, né? De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. De baixo para cima, de baixo para cima. Sempre procurar essas combinações. Se tivesse na coluna, pessoal, se fosse na coluna, você ia fazer aqui da direita para a esquerda. Sempre esse menos esse menos esse menos, certo? Então aqui, né, se você pensar assim também, direita para a esquerda, de baixo. Sempre a diferença do de baixo para o de cima, de baixo. E vendo todas as combinações disso aí, se fosse na linha, sempre da direita menos o da esquerda. E aí você vai procurar todas as combinações disso aí. Beleza? Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Olha aqui, ó, o determinante dessa matriz de Vandermonde vai ser o seguinte. Olha, o de baixo menos o de cima, ou seja, 4 menos K, vezes... Então, vai ser o produto de todas essas combinações, tá? Da diferença entre a coluna base ou a linha base, beleza? Então, 4 menos K vezes... Aqui, ó, outra combinação, 3 menos K, vezes 2 menos K, vezes, agora tem o quê? Já fez todas com menos K, agora com 2. 4 menos 2, vezes 4 menos 3, e ainda tem o quê? 3 menos 2. Tem mais alguma combinação? Não, né? Nós fizemos todas indo nessa linha de pensamento de baixo para cima, beleza? Tá aqui todas as combinações, ó. Aqui estão todas as combinações. Ele quer o quê? O conjunto solução para que o seu determinante seja nulo, pessoal. Ele quer para que o determinante seja nulo. Para que isso aqui seja zero, pessoal, para que o produto dessas coisas sejam zero, basta que um deles seja zero. Se um deles for zero, todo o resto vai ser zero, né? Porque o elemento nulo é zero. Qualquer número multiplicado com zero vai ser sempre zero. Então, basta que um desse aqui seja zero, todos os demais serão zero. Então, como é que eu posso analisar isso aqui, ó? Olha só, veja comigo aqui. Olha que interessante. Beleza. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? Aqui. Para isso aqui ser zero, pessoal, você resolve uma equaçãozinha do primeiro grau, né? 4 menos K igual a zero. Se isso aqui der, para isso dar zero, né? O K tem que ser 4, beleza? K tem que ser 4. Aqui também tem como pensar nisso sendo zero? Sim, né? A gente pode analisar esses três primeiros fatores aqui. Aqui não dá para analisar porque aqui vai ser 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então não tem nem que analisar. Você tem que analisar aqui porque tem variáveis, né? Dá para analisar, dá para pensar em valores aqui para cá, porque eles não estão determinados. Então, K é 4, para isso aqui dar zero, o K tem que ser 4. Isso aqui, pessoal, para dar zero é 3 menos K igual a zero. Obviamente que o K tem que ser 3 para isso dar zero, né? Aqui a mesma coisa, ó. Você tem 2 menos K, para isso aqui dar zero, o K tem que ser quanto? O K tem que ser 2, né? Opa, beleza. Ou seja, qual é o conjunto solução para que o determinante seja nulo? Para que o determinante seja nulo, pessoal, o K vai ter que ser quem? Ou o K vai ser 2, ou o K vai ser 3, ou o K vai ser 4. Tá? Então, se o K for um desses valores aqui, esse determinante vai ser zero, né? Porque se um deles for zero, todo mundo é zero. Beleza? E aí eu vou ter o determinante nulo. Tá? Então é uma questão bem legal, porque aí trabalha com a matriz de Vandermonde. Foi até legal a FRR ter trago essa matriz. Bem interessante, pode ser que traga de novo ou não. Mas aí fica para você treinar e lembrar e entender e saber que existe essa matriz aqui que é bem interessante, o seu comportamento, beleza? Portanto, o conjunto solução, né, para que isso aqui dê zero, um desses tem que ser zero, e para que um desses seja zero, né, ou o K é 4, ou o K é 3, ou o K é 2. 2, 3 e 4. Portanto, a gente vai ter aí a letra E como a opção correta. Beleza? Show de bola. Então, vamos ver qual é a opção aqui, rapidinho.
Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa aí, tira um print e reveja novamente. Vamos ver aqui qual vai ser o gabarito, né? Então, nosso gabarito é, de fato, a letra E. Belezinha? Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima? Vamos para 3. Questão 3 diz o seguinte. Deixa eu só travar logo a tela aqui. Questão 3 diz o seguinte, ó. Um reservatório cônico cuja altura corresponde a 3 vezes o valor do diâmetro. Olha que coisa interessante. Uma informação já importantíssima, né? Ela já te joga uma informação muito importante. A altura corresponde 3 vezes. Então, a altura desse cone, pessoal, a altura desse cone vai ser o quê? 3 vezes o diâmetro de sua base, que tem capacidade volumétrica igual a 16 pi metros cúbicos. Ah, então ele já está me dando também o volume. O volume é 16 pi. Deixa eu fazer esse pi aqui mais bonito. 16 pi metros cúbicos, né? Beleza, então ele me deu a altura e me deu o volume. Nesse caso, o valor do raio de sua base é. Então, nesse caso, ele está querendo saber aí qual é o raio, né? Desse cone, né? Beleza? Desse reservatório que tem o formato de um cone. Show de bola, pessoal. Então, olha só o que a gente tem aqui, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui, que não é o meu forte, tá bom? Mas vou fazer aqui o reservatório, vou supor que ele está dessa forma, né? Mas provavelmente possa estar de cabeça para baixo. Então, eu tenho aqui o meu cone, né? E aí ele está dizendo o seguinte, que a altura desse cone, né, que vai aqui do vértice até o centro da circunferência da base, né? Isso aqui é para ser uma circunferência, tá bom? Imagina aí, força um pouco a imaginação, imagina que isso aqui é uma circunferência. E aí, o que é a altura? A altura é o segmento que parte do vértice e vai até o centro, né? Dessa circunferência aqui, que é a base. E aí ele está me dizendo o seguinte, essa altura aqui, pessoal, é 3 vezes o diâmetro, né? Corresponde a 3 vezes o valor do diâmetro. E o diâmetro, né? O diâmetro a gente sabe que é o segmento cujas extremidades estão na borda da circunferência, que passa pelo centro. Tem que passar pelo centro, né? Porque se não passar pelo centro, é corda, não é diâmetro, né? Então ele está me dizendo que esse aqui é o meu diâmetro. E esse diâmetro é 3 vezes, a altura é 3 vezes o valor desse diâmetro aqui. Beleza, pessoal? Show de bola! Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Ele quer o raio. E ele te deu o volume. Se ele te deu essas informações, já tem que trazer à memória o volume de um cubo. Você já precisa, já está aí, a mente já precisa trabalhar para trazer o volume de um cubo. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo vai ser o quê? O volume do cubo é πr ao quadrado vezes a altura dividido por quanto? Dividido por 3. Tá bom? Tem gente que coloca π sobre 3, r ao quadrado vezes h, é a mesma coisa, né? Aqui vai dar tudo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, π vezes o raio ao quadrado, esse raio é o raio da circunferência da base desse cone, vezes a altura do cone dividido por 3. Tá bom? Ele quer o raio, pessoal. Você tem a altura? Tem a altura, né? Aí, para você jogar aqui, aparentemente você está com aparentemente não, né? Você está com duas variáveis. Você está com h como variável e o r como variável. Não pode, você não vai conseguir encontrar o valor de r, porque isso aqui vai estar em função de h e nenhuma das opções te dá esse valor do raio em função com o h como variável, ou seja, o r em função de h. Ele não te dá isso. Ele não te dá essas opções. Então, é porque o h vai ter que sair daí, tá? E como é que vai fazer para esse h sair daí, né? Tem que lembrar que o diâmetro é o quê, pessoal? O diâmetro é 2 vezes o raio, beleza? Porque o raio é o segmento que parte do centro, né? Que tem extremidade no centro e vai até uma borda. Então, isso aqui é o raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro, né? Se o raio é a metade do diâmetro, então você pode pensar que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? É o dobro desse raio. Beleza? Ou seja, h é igual a 3d, só que d, que é o diâmetro, é 2 vezes o raio. Então você pode substituir aqui, né? Então no lugar do diâmetro, você coloca o quê? 2r vezes aqui, né? Produto, 2r. Pronto. Isso não é verdade? Sim, obviamente, isso aqui é verdade, tá, pessoal? Ou seja, 3 vezes 2 é 6, né? Portanto, eu vou ter o quê? 6r.
Ou seja, o meu H é igual a 6R. Por quê? No lugar do diâmetro eu coloquei o raio, né? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Beleza, então substitui no lugar do diâmetro, né? Pronto! Olha que bonito. Agora você vai ter o quê? O volume vai ser πr ao quadrado vezes o H, só que o H você vai colocar em função de R, então vai ficar 6R. Isso tudo dividido por quê? Por 3, né? O volume vai ser quanto, pessoal? O volume a questão te deu 16π. 16π igual a π, né? Aí, R ao quadrado vezes 6R, isso aqui, pessoal, vai ser 6R ao cubo, dividido por 3. Certo? Aqui dá para simplificar, né? Pode simplificar, deve simplificar, né? Tudo aqui está multiplicando. 6 e 3 dá para simplificar, isso vai ficar 2. Ou seja, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter... Vou continuar aqui. Eu vou ter 16π igual a π 2R ao cubo, né? Beleza? Eu vou ter isso aqui. Pessoal, π está multiplicando aqui, π está multiplicando aqui. Passa o π dividindo, ou divide aqui ambos os lados da igualdade por π. Quando você fizer isso, vai simplificar aqui, não vai alterar em nada essa equação, né? Você está dividindo π em ambos os lados. Você vai ficar com o quê? Vou apagar aqui, tá bom? Não esquece dessa relação aqui, é importante. Essa relação aqui, na verdade, é a chave para a solução da questão, né? Eu vou continuar até aqui embaixo, melhor. Vou deixar essas informações aí para você. Então, pegando aqui, continuando bem aqui, a gente vai ter o quê? Π vai simplificar, né? Simplifica π, vai ficar o quê? Vai ficar 2R ao cubo igual a 16, né? Tá bom? Igual a 16. Passa o 2 para o outro lado dividindo, pessoal. Você vai ter o quê? Você vai ter R ao cubo igual a 16 por 2, né? Porque o 2 vai passar dividindo, isso aqui vai ficar 8. R ao cubo igual a 8, a raiz cúbica de 8 vai ser quanto? Então, você vai, na verdade, calcular a raiz cúbica, né, de 8. Aí, a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, o meu raio vale 2. 2 o quê? A unidade de medida é em metros, né? A questão te deu unidade de medida em metros. Logo, esse raio vai ser 2 metros, né? Então, meu raio, na verdade, é 2 metros, aqui colocando a unidade de medida. Beleza, pessoal? Uma questão também bem simples aí, você só precisa lembrar, né, da definição, da diâmetro, pense em raio, essas coisas aí, eles vão estar relacionando, vão criar uma relação mesmo, para quem tentar te confundir um pouco, mas se você tiver aí com a geometria em dia, né, e lembrar dessas relações aqui, essas relações são muito importantes. Essa é a única forma de ele dificultar uma questão de cone, né? Não te dando R de cara, pedindo para você, exigindo de você pelo menos essas relações aqui. Uma vez que você tiver essas relações em dias, né, em mente, tudo tranquilo, vai ser uma questão boba para você. Beleza? Pronto, então o raio vai ser 2 metros, né? Portanto, a nossa opção correta, vou tirar aqui, tá bom? Vai ser a letra C, 2 metros aí, vai ser o nosso raio. Beleza, pessoal? Questão tranquila, né? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte, ó. Considerando o ponto O como centro, né? Aqui, ó, ponto O, né? Que é o centro, né? Da circunferência que passa pelos pontos A e B, o segmento OC de comprimento igual a 750 metros. Olha que legal, ele está te dando aqui, né? O valor desse segmento aqui. E o segmento OC, ele te dá o valor de OC, né? Quanto vale OC? Olha, C vale 750 metros. Beleza, show de bola. É correto afirmar que o comprimento do segmento AO é igual a... Opa, show de bola. Ele quer saber quanto vale isso aqui. O segmento OA. AO, né? Ele quer saber esse segmento aqui. Pessoal, esse segmento é quem? De cara, você já consegue perceber que esse segmento aqui é o raio, né? Esse aqui é o raio, pessoal. O que é o raio? É o segmento onde as extremidades desse segmento de reta tá na borda da circunferência e o centro, né? Ou seja, é a distância entre o centro e qualquer ponto da borda, né, dessa circunferência. Beleza? Então pronto, você olha aqui, opa, ponto na borda, ponto da circunferência, do centro da circunferência, são as extremidades desse segmento AO, é raio, beleza? Então, na verdade, quando ele pede o AO, né, o segmento AO, AO pra gente aqui é o raio, né?
vai ser o raio dessa circunferência. Show de bola! Beleza, então como é que a gente resolve isso, pessoal? E ele não te deu nada, né? Na verdade, te deu muita coisa, tá bom? Porque olha só, eu vou apagar aqui rapidinho. Ele disse o seguinte, ó. Ele disse que esse segmento OC aqui, pessoal, OC aqui, vale 750 metros. Isso aqui vale 750 metros. Você tem aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E você tem aqui esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, pessoal, você tem, ó. Esse ângulo bem aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Esse ângulo θ você tem. Por quê? Porque θ e 120 são suplementares. O que são ângulos suplementares? Dois ângulos são suplementares se a soma deles é 180 graus. Então, pessoal, se eu tenho θ e tenho 120 e sei que eles são suplementares, porque a soma deles vai dar um ângulo raso aqui, né? Eu consigo descobrir quanto vale θ, né? Então, se 120 mais θ são suplementares, tem que dar 180, θ é 60. Ou seja, o meu θ aqui, na verdade, ele vale 60 graus. Beleza? Vou refazer aqui. Esse meu θzinho aqui vale 60 graus. Pessoal, se você prestar atenção, o raio é esse segmento aqui. Mas, se você analisar essa figura aqui, qualquer distância, qualquer segmento que vá do centro à borda da circunferência é raio. Tudo que parte do centro, que é a distância, é a distância do centro à borda da circunferência, isso é raio. Então, se você observar bem a figura, você vai perceber que OB aqui, ó, OB bem aqui, pessoal, também é raio. OB é raio, pessoal. É verdade, né? Olha só. É o segmento que tem extremidade no centro da circunferência e na borda da circunferência. Então, isso é raio, pessoal. É a distância entre o centro da circunferência e a borda. Beleza? Então, aqui também é raio. Tem como eu descobrir isso aqui? Tem, né? Porque você tem um triângulo retângulo, você tem um ângulo aqui bonitinho, que você já pensa logo, né? Na trigonometria, seno, cosseno e tangente, né? A gente tem aqueles ângulos que são os ângulos tradicionais, né? 30, 45 e 60 graus, ele te deu 60, olha que beleza. Então você já tem que pensar nessas coisas, tá bom? Então, ou seja, se você descobrir quanto vale OB, você descobre quanto vale o raio. E OB, nesse caso aqui, pessoal, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo reto, então esse triângulo é retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, ele tem catetos e tem hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, beleza. Então, obviamente que esse raio aqui é a hipotenusa. Se eu descobrir essa hipotenusa, eu descobri o raio. Beleza? E então, olha só, qual relação aí tem que lembrar das relações trigonométricas, né? Aí tem a relação, aqui ó, você tem um ângulo de 60 e você tem um cateto adjacente, né? Isso aqui equivale ao cateto adjacente, beleza? Porque ele é um ângulo adjacente ao dado aqui, né? Ao 60 que eu vou calcular o cosseno, né? O cateto oposto, ele é sempre oposto ao ângulo que eu vou calcular, né? Que eu vou aplicar a relação trigonométrica. Então, se eu só tenho um cateto e hipotenusa, catetos e hipotenusa, esse aqui eu sei que é hipotenusa porque é oposto ao ângulo reto. E eu sei que o cateto oposto, ele é oposto ao ângulo dado, então obviamente que esse aqui vai ter que ser o meu ângulo, o meu cateto adjacente. Beleza? Qual a relação eu uso? Qual é a relação que tem entre ângulos, hipotenusa e cateto adjacente? É o cosseno, pessoal. Então olha só, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Cosseno de 60 graus vai ser o quê? Cateto adjacente, que é OC, tá bom? Não é hipotenusa, é cateto adjacente. Cateto adjacente, que é OC, sobre a minha hipotenusa, que é OB. Beleza? Cosseno de 60, a gente sabe, você tem que lembrar lá da tabelinha, a famosa tabelinha que é sempre dada no primeiro ano, né? 1, 2, 3 para o seno, aí coloca tudo sobre 2, e aí passa a raiz onde o numerador não é 1, né? E o cosseno é o contrário, 3, 2, 1, né? E aí todo sobre 2 e passa a raiz onde não tem 1. No numerador, claro, estou falando isso, tá? Então, o cosseno de 60, né, como é o inverso, então vai ser 1 sobre 2, tá bom? Só lembrar lá da tabelinha, qualquer coisa, tá com dúvida, faz a tabelinha rapidinho, lembra lá o seno, aí aqui cosseno,
passa aqui, aí aqui, opa, aqui é 30, 45 e 60. Beleza, aí você vem aqui, 1, 2, 3, passa o 2 aqui, denominador 2, passa a raiz no numerador onde não tem o 1, né, como numerador. Faz a mesma coisa aqui, só que é o contrário, no cosseno, né, 3, 2, 1, passa o denominador 2 em todo mundo e coloca a raiz no numerador onde não tem o 1, né. Então pronto, passa a raiz lá em todo mundo, pronto, você tem uma tabelinha aqui que já vai te ajudar, né. Então pronto, cosseno de 60 é 1/2, beleza? Então cosseno de 60 é 1/2. Isso vai ser igual ao quê? A minha hipotenusa, ao meu cateto adjacente. O cateto adjacente eu tenho, o OC vale 750. Isso sobre o quê? Sobre a minha hipotenusa aqui, que é OB, né? Esse OB é hipotenusa, esse OB é raio também. Se eu descobrir o raio, que é OB, AO também é raio, acabou a questão, né? Pronto. Aí aqui você vai fazer o quê? Produto dos meios pelos extremos, né? Então, você vai fazer isso aqui, vai ficar OB vezes 1 é OB, igual OB vezes 1, OB vezes 1 é OB, e 2 vezes 750, né, o dobro de 750, vai ser 1.500. Beleza? Então, o dobro de 750 é 1.500. 1.500 o quê? A unidade de medida foi dada em metros, né? A questão te deu em metros, as opções estão em metros, então isso aqui vai ser metro. Eu descobri OB, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Só que OB é hipotenusa e é raio também, né? AO é raio também. Então, se eu descobrir OB, na verdade eu descobri o AO também, porque isso tudo aqui é raio, né? Acaba sendo raio. Beleza? Ou seja, portanto, a gente vai ter aqui, como opção correta, vai ter que ser a letra C. Beleza, pessoal? Vai ter que ser a letra C, é uma questão também bem legal, bem tranquila. Você não pode errar essa questão jamais em um vestibular, tá bom? Só lembrar lá de uma relação trigonométrica, percebe que isso aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, mas também é raio, ele quer o raio. Então, se tu descobriu o OB, tu descobriu o AO, e aí acabou, correr pro abraço. Beleza? Vamos para a próxima? Então, vamos conferir aqui o nosso gabarito, né? Letra C de fato, tá bom? Então, o meu raio vai ser 1.500 metros. Show de bola? O AO, né, que é raio, 1.500 metros. Beleza, vamos para a próxima questão. Questão 5 diz o seguinte, considerando a equação x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0, o produto das suas raízes é igual a... Eu já venho comentando com vocês algumas aulas, né, sobre você, quando cair uma equação do segundo grau, você sempre vê se é possível usar as relações de Girardi, né? Ou seja, ver se está fácil perceber a relação que tem entre coeficientes e as raízes. Se você consegue perceber que existe uma relação muito fácil, né, que está de fácil acesso, tenta usar essas relações que são chamadas, essas relações entre coeficiente numérico da equação e as raízes, né, que aí são as famosas relações de Girardi, tá bom? E aqui ele quer saber o produto das suas raízes, então já é relação de Girardi direto. Por quê? Para você saber os produtos das raízes, pessoal, o produto das raízes é uma relação de Girardi, né? O produto das raízes, então eu vou chamar uma raiz de x1 vezes a raiz de x2, pessoal. O que diz o produto das raízes? Aí tem que lembrar das relações, pessoal. Ele está pedindo o produto direto. Se ele está pedindo o produto direto, você não vai perder tempo calculando aqui. Pode. Você pode pegar aqui e aí resolver por básica, né? O x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu posso fazer isso? Claro que você pode. Você vai ter o x1, x2, vai multiplicar e aí pronto, você vai ter o produto das raízes. Mas não é para você perder esse tempo que você perder, você vai poder utilizar em outras questões. Por quê? Lembra das relações de Girardi, pessoal. Você tem uma relação entre o produto das raízes e os seus coeficientes. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? O produto de duas raízes vai ser sempre o quê? Vai ser o C sobre o A. Ou seja, termo independente sobre o coeficiente que está com maior grau, né? A variável que está com maior expoente. Beleza? Então, o produto das raízes vai ser C sobre A. Se ele pedisse a soma, só para a gente relembrar aqui, pessoal, se ele pedisse a soma, né? Vou colocar até aqui. A soma das raízes tem uma relação? Também tem uma relação de soma entre as raízes. É o quê? Menos o B
sobre o A. Claro que você tem que lembrar que uma equação do segundo grau, né? Você poderia usar aqui? Poderia, mas eu não te recomendo fazer isso, porque é uma questão para você pensar, é para você fazer rapidinho, tá? Não usa a Bhaskara, usa as relações de Girard, usa a relação das raízes com os coeficientes. Você tem essa soma e esse produto aqui, né? Tá? E claro que você tem que lembrar, obviamente, né, que você pode... uma equação do segundo grau ela é escrita da forma geral ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, se você lembrar disso aqui, sabe que a, b e c são coeficientes, e aí a gente consegue fazer isso aqui, ó. Ou seja, o produto das raízes vai ser o termo independente sobre o primeiro termo ali, né? O termo que está com a variável de maior expoente, beleza? Que determina até o grau, né, dessa equação. Pronto. Então, x1 vezes x2 é c sobre a, pessoal. Quem é c? C é o termo independente. C é 1 sobre o A. O A é quem? Ah, não está aparecendo aqui o A. Quando não aparece o A, existe, né? Tem gente que acha que pode ser zero. Isso é impossível, porque se fosse zero, nem aparecia esse termo aqui, né? Porque o zero é elemento nulo. E sempre o número com uma variável está multiplicando, né? Então, se não aparece, é porque é o elemento neutro da multiplicação. Qual é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Então, 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado, por isso que ele não aparece. Então, o A é 1. Pronto. x1 vezes x2 vai ser o quê? 1 sobre 1 é 1, pessoal. Acabou. Olha só como você faz isso aqui, não sei, em 20, 30 segundos no máximo, né? Opa, ele quer o produto das raízes. Relação de Girard. x1 vezes x2 vai ser c sobre a. C é 1, o A é 1, 1 sobre 1 é 1, acabou. Pronto. Olha que questão maravilhosa, você não pode de forma alguma perder tempo nesse tipo de questão. Tá bom? Para isso, você só precisa lembrar das relações de Girard. Pronto. Portanto, a questão 5 vai ter que ser a letra B, o nosso gabarito. Vamos conferir? Vamos. Vamos conferir. Portanto, a B é 1, certo? Então, aí para vocês, bem tranquilo essa questão, fácil mesmo, tá bom? A UFRR foi bem generosa com você, foi uma banca nesse ano, né, de 2019, foi bem generoso, foi uma banca bem generosa, na verdade. Tá bom? Muito bem, vamos para a próxima? Certo. Questão 6 diz o seguinte, sejam as equações das retas dadas por R1 igual a y igual a x sobre 2 mais 3 e R2y igual a x. Considere o ponto A sobre a reta R1 e o ponto B sobre a reta R2, ou seja, o A pertence à reta R1 e o ponto B pertence à reta R2, tá? Cuja coordenada abscissa em ambos os pontos é 2. Ou seja, ele está me dizendo aqui o seguinte, a coordenada abscissa, né? Ou seja, lembra quem é a abscissa das coordenadas? É sempre o primeiro elemento, e o primeiro elemento sempre é o x, né? O que está sempre à direita aqui. Então, cuja coordenada abscissa em ambos os pontos é 2. Então, ele está me dizendo o seguinte, ó, que por ponto A, que pertence à reta 1, eu tenho que a abscissa vale 2. E ele está me dizendo que o ponto B, a mesma coisa, tá? As coordenadas do ponto A é 2, eu não sei qual é o outro, porque eu não tenho essa informação, mas eu sei que a abscissa em ambos é 2. Beleza? Pronto, se eu descobrir a coordenada, ele quer a distância entre o ponto A e B. Para a gente ter a distância entre o ponto A e B, a gente precisa das coordenadas do ponto A e do ponto B. Beleza? Então, nossa, professor, eu vou ter que calcular aqui a distância entre duas retas, eu vou ter que pegar um ponto de uma delas, calcular a distância de ponto e reta, geometria analítica caindo pesado aqui, não, né? Nem é tudo isso. Basta você descobrir a coordenada aqui, descobrir a ordenada, né, do A e a ordenada do B, e aí calcular a distância entre dois pontos, cara. Você tem as coordenadas dos dois pontos, tem que perder muito tempo não nisso, tá bom? Então pronto, então o que a gente vai fazer aqui? R1... dá para eu descobrir, o A é um ponto que pertence a R1. Você não pode esquecer essa informação aqui, é muito importante. O ponto A sobre a reta R1, ou seja, pertence a R1. E o B pertence a R2. Pronto, para eu descobrir a ordenada, né, desse ponto A, eu jogo esse valor de x na R1, porque esse é um ponto pertencente a R1. Então eu vou fazer o que aqui para descobrir a ordenada? Eu vou fazer y, né, que eu quero descobrir, vai ser igual a x sobre 2, só que o x é 2, pessoal. Então vai ficar 2 sobre 2 mais 3. Beleza, só que 2 sobre 2 é 1. E 1 mais 3, né? 1 mais 3 é 4. Pronto, então a minha abscissa aqui, né?
ou seja, o y é 4. Quando a minha abscissa é 2, a minha ordenada aqui é 4. Show de bola. Agora aqui, pessoal, quando a minha abscissa é 2, eu tenho que analisar na outra reta. Cuidado, tá bom? Por quê? Porque B não é um ponto pertencente a R1, é um ponto pertencente a R2. Então você tem que analisar para descobrir a ordenada vendo o R2, olhando para o R2 e não para o R1. Beleza? Então vai ficar o quê? Para você descobrir essa ordenada, você vai fazer o quê? Y igual a X. Olha que beleza, né? Olha como a R2 é bonitinha. Ele tá, Y é igual a X, só que o X eu tenho. O X vale 2 aqui, nesse caso. Então o Y é 2 também. Show de bola. Pronto. Cumpri o meu primeiro passo, né? O meu primeiro objetivo foi saber as ordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto, perdão. Então eu já tenho, vou colocar até aqui no cantinho para eu não esquecer, né? Porque eu vou precisar do espaço aqui agora. Então, colocando aqui no cantinho, o ponto A que pertence à reta R1 vai ser 2 e 4. E o ponto B, qual vão ser as coordenadas? Vai ser as coordenadas serão 2 e 2. Show de bola, pessoal. Agora eu vou precisar desse espaço aqui, porque a gente tem que finalizar a questão. Como é que a gente finaliza essa questão? É calculando a distância entre A e B. Beleza? Então eu vou apagar aqui e vamos agora descobrir, né, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Show de bola? Como é que eu calculo a distância entre o ponto A e o ponto B? Geometria analítica aí, bem legal também. Não pode esquecer, a distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada do quê? Da diferença das abscissas, ou seja, x1 menos x2, tá? Ou x2 menos x1 ao quadrado, mais o quadrado da diferença, vai ser a raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas, mais o quadrado da diferença das ordenadas, ou seja, y1 menos o y2. Isso tudo ao quadrado, tá bom? Essa é a raiz quadrada que eu quero descobrir. Show de bola! Você tem, né, as coordenadas de A e as coordenadas de B. O x1 pertencendo, claro que eu estou levando em consideração aqui, pessoal, que o x1 pertence a A e o y1 pertence a A. x2 pertence a B e o y2 pertence a B. Beleza? Então, fazendo isso aqui, vai ficar o quê? A distância de A para B vai ser a raiz de quem, né? Então, vai ser a raiz do quê? Tá, quem é meu x1? x1 é o ponto pertencente a A, tá? Eu estou levando em consideração isso aqui, pessoal. É óbvio, né? Mas eu vou deixar bem em evidência aqui, bem claro, que eu estou levando em consideração que x1 e y1 é as coordenadas do ponto A e o B é o x2 e y2, tá bom? Então, tem que levar isso em consideração aí para vocês não criar confusão. Então, o x1 aqui então, é relacionado ao A, né? Aqui vai ser 2 menos o x1, o x2, ou seja, é a diferença das abscissas desses pontos. Quais são as abscissas? 2 e 2, né? Ao quadrado, mais o quadrado da diferença das ordenadas. Quais são as ordenadas? 4 e menos 2. Isso aqui é ao quadrado. Beleza? Show de bola. Então, a distância aqui, né, de A para B vai ser o quê? Vai ser a raiz. 2 menos 2 é 0, 0 ao quadrado é 0, né? E 4 menos 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ser aqui a raiz quadrada de 4. Portanto, a distância do ponto A para o ponto B é 2, né? Tá? Então, aqui, a distância do ponto A para o ponto B vai ser 2. Beleza? Então, tudo que você tinha que fazer era descobrir as coordenadas do ponto. Uma vez que você descobriu as coordenadas do ponto, usa a equação, né, da distância entre dois pontos e descobre a distância entre dois pontos. Aí. Beleza? Então, a distância entre esses dois pontos vai ser 2. Minha opção correta vai ter que ser a letra E, vai ser o meu gabarito. Vamos confirmar? Vamos lá, então. Então, analisando aqui, ó, é 2 mesmo. Beleza? Então, vamos para mais uma questão aqui. Beleza? Vamos lá. Então, questão 7. Questão 7 diz o seguinte, pessoal. Olha o que diz a questão 7. Considere que o segmento AB mede 6 centímetros e que B é o ponto médio do segmento AD. Sabendo-se que CD é 1/3 de AD, o valor do segmento CD é... Bom, pessoal, uma questão aqui, né, é considerada simples até, né? Você só tem que ter a ideia ali do que é o ponto médio, CD sendo 1/3 de AD, o que significa isso. Então, é até uma questão considerada simples aqui do vestibular da UFRR de 2019, beleza? Ou seja, considere o segmento AB. Show de bola. Então, eu vou fazer aqui, tá bom?
Não é forte, o meu forte não é muito desenho, mas eu vou tentar aqui. Então suponha que essa aqui é uma reta que vale AB. Beleza? Aí ele diz que B, pessoal, esse aqui é o meu segmento AB. Beleza? Aí isso aqui mede 6 centímetros, tá bom? E B, olha só o que ele fala, que B é ponto médio do segmento AD. Ou seja, pessoal, o Bzinho aqui, ele é ponto médio do segmento que tem extremidade em A e vai até B. Pessoal, o que é o ponto médio? O ponto médio é aquele ponto que divide um segmento de reta qualquer em duas partes iguais. Tá bom? Então, toda vez que eu tenho um ponto médio de um segmento de reta, é o ponto que vai dividir esse segmento em duas partes, em outros dois segmentos iguais. Beleza? Com a mesma medida. Ou seja, pessoal, se ele é ponto médio, significa que ele dividiu o AD, ou seja, o segmento que tem extremidade em A e em D, em duas partes iguais. Ou seja, eu vou ter que pensar o seguinte. Então eu vou ter que pensar o que aqui, pessoal? Eu vou ter que pensar o seguinte. Eu vou ter que pensar que isso aqui também vale 6. Ou seja, esse aqui é meu segmento AD, tá? Isso aqui é o meu segmento AD. Beleza? Então, se B é ponto médio, pessoal, significa o quê? Significa que ele dividiu o segmento AD em duas partes iguais. Eu vou diminuir mais um pouco. Esse aqui é o meu segmento AD. E o segmento AD, ele teve um ponto médio. Qual é o ponto médio de AD? É o B, né? Só que eu tenho o AB. O AB vale 6 centímetros. Mas como B é ponto médio do segmento AD, significa que esse ponto médio, esse ponto B, ele dividiu o segmento AD em outras duas partes iguais. Beleza? Ou seja, o AB, quem é o AB? O AB sendo ponto médio, significa que ele dividiu o AD em duas partes iguais. Beleza? Se ele dividiu em duas partes iguais, é porque... E essa parte vale 6, obviamente que essa parte aqui também tem que valer 6 centímetros. Beleza? Ou seja, se AB dividiu o AD em duas partes iguais, o AD vai ser quem? AD vai ser duas vezes o AB, né? O AB eu sei quanto vale. O AB vale 6. Então, o AD aqui, ser 2 vezes 6, né? AD vale 12. Beleza? Então, pronto. O meu AD vale 12 centímetros. Né? Show de bola. Pronto. O meu AD vale 12 centímetros, certo? Beleza. Aí ele diz o seguinte, ó. Pronto. Aqui a gente já está desenvolvendo a questão, né? Aí ele diz, sabendo-se que CD, eu tenho CD. Onde está esse ponto? Eu não sei exatamente onde está esse ponto ainda. Mas eu sei o seguinte, que CD, o segmento de reta que tem extremidade em D e em C, é 1/3, pessoal, é a terça parte de AD. Ou seja, pessoal, se é a terça parte de AD, significa que está por aqui, né, mais ou menos, não sei, vou colocar aqui assim, o C. Porque com certeza vai ser menor que BD, né? Porque BD é a metade de AD. Então CD vai ser menor porque é a terça parte, né? O BD é a metade, então o CD é a terça parte, né? Você vai ter que esse C com certeza vai ter que estar entre B e D, porque CD vai ser menor que BD, né? BD é a metade de AD. CD é a terça parte de AD. Beleza? Então, com certeza ele vai ter que ser menor. Então, vai estar por aqui. Vai estar em algum lugar, né? Eu não sei exatamente onde ele vai estar aí. Beleza? Pronto. E ele quer quanto vale esse segmento, qual é o valor desse segmento aqui, ó. O CD. Quanto é que vale o CD? Pessoal, o CD não é 1/3 de AD, mas eu já sei quanto vale AD. AD vale 12. Então, vai ser 12 dividido por 3. Logo, o meu CD, segmento CD, vai ter que ser 4. 4 o quê? A unidade de medida é dada em centímetro, né? Mas ele nem deu a unidade de medida. Mas a gente sabe que isso aqui é 4 centímetros. Portanto, né, nessa questão 7 aí, do vestibular da UFR de 2017, a gente vai ter como gabarito, vai ter que ser a letra A, né? O meu segmento CD vai ser 4 centímetros. Certo, pessoal? Vamos conferir esse gabarito aqui. Pronto. Portanto, questão 7 vai ser a letra A de fato. Beleza, pessoal? E assim a gente finaliza hoje nosso banco de questões aí da UFRR do vestibular referente, né, ao ano de 2019, aí que nós tivemos realizado pela UFRR. Beleza, pessoal? Por que 7 questões? É porque teve 2 questões que foram anuladas.
Então a gente fica aqui com a resolução dessas 7 questões, certo? Vejo vocês na próxima resolução de questões do vestibular da UFRR. E é isso, espero ter ajudado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.